Vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, a gente vai sair de Juazeiro. Olha só para vocês verem onde nós vamos, hein? Pera aí. Nós vamos lá para Garanhuns. Transmunis Transportes e Encomendas, levando 15 toneladas de roupas. Eita nós! Vamos dar uma olhadinha para onde nós vamos. Vamos dar uma olhadinha por fora. Levanta a mão aí. Deixa eu só ajeitar aqui porque não tem GPS. Estamos aqui. É uma Mercedes da Itapemirim. Bonita, hein? Acendeu os faróis. Aí, ó. Vamos de alto mesmo que tá bonito, rapaz. E vamos pra dentro. Vamos embora. Senão nós não chega, né? Isso aí. Bom, lembrando sempre, né? A gente não pode esquecer que aqui é Robinho Lima 508, são viagens aleatórias. E tem também o Robinho Lima 3666, que são viagens contínuas, né? Lá a gente tem o nosso próprio caminhão. Lá a gente dirige, né? Um trecho lá de... Pega a Via Dutra, né? Que agora, se eu não me engano, acho que chegou até no estado do Rio, né? Aí vamos devagarzinho que a gente vai chegando às atualizações devagar, né? Porque, bom, eu sou péssimo em atualização, né? Péssimo. E péssimo em data também. Porque, olha, eu vou falar a minha verdade com vocês. Eu falei, né, na última viagem nossa aí, eu sou aqui de Potim, né? Próximo a Aparecida. E a minha cidade aqui, eu vim pra cá, eu nasci em Potim. Ó, não deu nem tempo de ir pra Santa Casa, tá? Quando eu nasci. Eu nasci parteira que fez meu parto lá e tá tudo certo. Prepare-se para virar eu nasci em Potim, aí bebezinho ainda, meus pais se mudaram para São José dos Campos e eu vim para cá em 1980, né? Então eu tinha 9 anos, porque eu nasci em 71. Então eu tinha 9 anos, eu falei que eu vim pra cá com 10 anos. Então é uma diferencinha mínima aí, mas tem, né? Então é melhor falar direito, né? E Juazeiro. Nós estamos andando aqui no Nordeste aqui com a intenção de chegar no Norte, hein? Por isso que nós estamos rodando aqui. Mas depois que a gente chegar no Norte, a gente vai fazer as viagens nossas lá pro Sul, Sudeste, né? Minas Gerais ali, né? Pensa. É muito gostoso dirigir aqui também. Eu gosto do trecho lá, mas eu gosto daqui também que a gente vai desbravando. O trecho lá no Rotas Brasil, ele é bem parecido, né? Com o real, né? E aqui não, aqui já é mais fictício mesmo, né? Então Guaratinguetá, Aparecida, que é a minha região aqui, não tem muito a ver não, tá? É só para deixar registrado isso aí. Então, como eu estava falando da minha infância, né? A gente estava falando dessas viagens, eu tô relembrando aqui o passado aqui, então para mim está sendo muito bom, divertido, né? Relembrar o passado é sempre bom. Eu sou assim, sou um pouco nostálgico, mas isso não quer dizer que eu seja retrógrado. Raça negra, né? Quem conhece aquele videozinho do menino lá que queria tirar uma foto com raça negra, né? Pernambuco, Bahia, divisa de estados. Rapaz. Ó, Ponte sobre o Rio São Francisco. Aí sim. Aquele menininho lá do Raça Negra, ele não sabia falar fotografia, né? Ele falava fotografia do Raça Negra. Então por isso que às vezes eu falo isso quando eu não sei falar a palavra. Eu falei Raça Negra. Eita, Pernambuco, velho de guerra. Eita, Recife. Fui pra Recife, rapaz. Pela primeira vez viajei de avião. Eita, sufoco. Vou falar a verdade pra você, a semana que antecedeu, meu celular só aparecia acidente de avião.
Só coisa que não prestava em relação ao avião. E depois no fim a viagem foi boa, foi tranquila. Ai! Nossa, rapaz, olha, poderia ter passado, hein? Poderia ter passado. Aí, Mercedona bonita, gostosa de dirigir, viu? Como é que é o interior dela aqui? Olha o Fusquinha aí, rapaz. A Combosa. Só carro que eu gosto. Então, e aí a minha infância foi aqui em Potim, rapaz. Foi uma época... Em São José dos Campos, eu vou ser bem sincero. A gente era muito criança, então praticamente a gente não aproveitou, né? Claro que tinha lá os parques, né? Tinha o Parque São Simão, a Praça Afonso Pena, né? Meu pai sempre tinha eventos lá na Praça Afonso Pena, meu pai sempre levava a gente para esses lugares. Minha mãe não ia muito não, mas meu pai sempre levava a gente para esses lugares aí, sabe? E quando a gente veio para Potim, é como se fosse pinto no lixo mesmo. Porque eu falar a verdade pra você, a gente se divertiu aqui, viu? Potim a gente se divertiu. Esse monumento aqui. Petrolina. Saia agora. Calma, Fernando, deixa aparecer o nome Petrolina ali, menino. Ó. Petrolina. Vou tirar uma foto aqui. Bom, vamos pra dentro, né? Vamos pra dentro, que senão já viu, né? E em São José, então, eu lembro muito bem, sabe? Esses dias eu fui lá na rua onde eu morava, né? Claro que mudou bastante coisa lá, mas eu fui lá na... Olha, eu lembro até hoje, Conselheiro Rodrigues Alves era o nome da minha rua. O nome da minha escola era Sueli Antunes de Melo, né? Era o centro ali, né? Próximo do viaduto que é pro Monte Castelo, né? Em São José dos Campos. Então, eu lembro de bastante detalhes quando eu era criança, né? Em São José dos Campos, que praticamente marcou minha vida. E eu gosto dessa cidade. Nossa, gosto muito de São José. São José, pra mim, todas as vezes que eu vou lá, eu fico bem nostálgico mesmo, sabe? Foi muito bom pra mim lá. E, né, por fim, né, quando a gente saiu dali da Conselheiro Rodrigues Alves, a gente foi morar no Telespark. Meu pai arrendou um bar lá, saiu da GM, mas você vê, meu pai saiu da GM, tinha um emprego bom na GM, mas resolveu sair e montou um bar. Aí já contei a história, né, que minha avó presenciou um fato lá. Olha a turbina eólica. Que beleza, rapaz. Isso aí é o futuro, hein? Futuro. Olha só que legal. Chique, né? Muito chique. E aí a gente, minha infância lá, tem lá, depois lá no Telespark, né, para quem conhece São José dos Campos, o Telespark em frente à minha casa hoje não é mais um campo, tá? Ali era um campo, né, de jogo de várzea, né, que chamava, né, que é as peladas, né? E ali o Márcio Bittencourt, ex-zagueiro do Corinthians, ele jogava lá nesse campo, né, quando moleque, e depois ia lá pro bar do meu pai para comemorar as vitórias lá, né? E lá eles tomavam o refrigerante deles, cerveja deles, molecada na época, né? 15, 16 anos já fazia tudo isso. E aí era ali no bar do meu pai, era ali no campo do Telespark. E depois para frente desse campo, né, depois do outro lado do campo, o bairro se chamava Vila Sinhá. E a minha infância também foi bem bacana, era uma descida muito íngreme, muito grande mesmo.
E eu sempre rabichei do lado dos grandes, assim, né? Eu sempre quis brincar com os moleques mais marmanjos lá, né? E eles faziam na época carrinhos de rolimã. Quem conhece aí carrinho de rolimã? E a gente descia essa pista, né? Era uma descida muito mais... que sono, rapaz! Uma descida muito íngreme, como diz minha cunhada Daiane, né? Muito íngreme. E essa descida, geralmente a gente descia, a gente que era menor, a gente descia quase do final dela para baixo, né? E os grandes desciam do meio, né? Olha só pra você ver como que essa descida era forte, porque os grandes nem lá de cima não vinham. E aí, um dia eu cismei de descer do meio. Rapaz, perdi o controle do carrinho. E não é que o carrinho, eu fui arrastando no asfalto, a minha parte de trás da minha perna, perto da minha bunda, assim, ficou tudo preto do asfalto, sabe? Misturado com esfolado. Rapaz do céu, cheguei em casa, minha mãe tacou debaixo do chuveiro, lavou, esfregou pra sair o preto do asfalto que ficou na minha pele. E é choradeira, né? Sem contar choradeira. Mas minha mãe ainda falava assim, falou, ó, se for lá de novo vai apanhar. Mas quem disse que não aguentava, né? E depois de São José dos Campos a gente veio para Cotim. Acabamos que as coisas aqui em Cotim no começo, né? Como meu pai estava bem financeiramente quando veio de lá para cá, arrendou um outro bar aqui, né? Na Geraldo de Veraportes. Moramos ali por 1 ano, 2 anos ali. E só que depois as coisas começaram a ficar ruins. Pagando aluguel, tudo começou a ficar ruim. E aí meu pai decidiu pegar 3 quartinhos de ferramentas lá do meu avô e decidiu abrir as paredes lá e a gente morar lá nesses quartinhos de ferramenta lá no sítio, na chácara, né, do meu avô. E ali começou a parte difícil financeiramente, mas a parte mais emocionante, mais gostosa da minha vida foi ali, né? A gente não tinha banheiro assim dentro, né? Não tinha chuveiro, a gente tomava banho de bacia, né? Era bem precário mesmo, né? Naquela época as coisas eram bem mais difíceis, mas tinha um quintal enorme pra gente brincar, pra gente se divertir. Além do quintal enorme, e tinha também a nossa criatividade, né? Porque você já viu a criançada naquela época para inventar brincadeira, era a gente mesmo, né? Pra gente inventar brincadeira era uma coisa fenomenal, né? Então a gente tinha bastante, né? Essa coisa de, se não tem brinquedo, a gente faz o brinquedo, se não tem a brincadeira, a gente inventa a brincadeira, né? Assim a gente vai. Bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista. Amém. Tem uma concha acústica ali, rapaz. Olha que legal. Oh, isso que eu falo, ó. Tem tanto lugar bacana aqui pra gente explorar que a gente fica até perdido, rapaz. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Será devagar, porque senão você já viu, né? Tem bastante fábrica aqui, rapaz. E aí começou a criar as amizades, né? A gente começou
a ficar mais conhecido aqui, e aí formavam, né, os grupos, né, tinha o grupo da praça, da qual eu fazia parte, né, depois tinha o pessoal da Rua 15, tinha o pessoal da Vila São Pedro, o pessoal do lote, né, a gente chamava de lote, um loteamento novo que saiu aqui, que era onde era o Raspadão, e aí foi criando esses grupos, né, e a gente se identificou ali, eu morava na praça, então a gente e tinha, né, rivalidade, todas as vezes que a gente ia jogar bola contra, era uma discussão, uma brigaiada da molecada, que eu vou falar a verdade pra você, viu? É coisa de moleque mesmo. Mas só que foi assim, uma coisa, sabe o que é interessante nessa história toda? A gente brigava, a gente brincava, a gente se ajudava. Então, sabe quando você percebe assim que a infância foi regada de verdadeiras amizades que duram até hoje? Eu tenho amigos, né, da minha infância que, se a gente parar para conversar, a gente fica horas e horas e horas ali conversando, falando, né? Claro que a escassez agora, né, a dificuldade, né, para a gente se encontrar é bem maior, cada um tem sua ocupação, né? Mas todas as vezes que a gente se encontra, a resenha é a nossa época da infância, porque realmente marcou mesmo, sabe? É uma coisa assim que você percebe que fez a diferença na nossa vida, né? Sabe, as coisas que a gente fazia, a gente montava clubinho, time de futebol. Hoje a gente não vê mais nada disso, né? Eu adorava jogar bola, futebol de coroinha, tudo. Meu filho hoje, né, graças a Deus, ele joga num clube, né, com 16 anos. A gente com 16 anos estava brincando de carrinho e bicicleta na praça. Então, sabe, 15, né, 14, 15 anos. Então, sabe que a evolução, né, é uma parte que o meu filho, pelo menos, né, teoricamente, nunca vai ter. E não tem, né, não tem condições, né, para que isso aconteça hoje em dia, né, devido à violência mesmo, né. A gente ficava na praça, brincando na praça até tarde, brincava de esconde-esconde, pega-pega, escondinho queimado, garrafão. São brincadeiras assim que ficou marcado, né, na história nossa, na vida nossa. Então, sabe quando você parece que assim, ó, marcou tanto a infância, né, marcou tanto a sua vida, né, a sua infância, que aí até hoje a gente entra no Facebook e a gente vê lá algumas pessoas que postam, né, aquilo que aconteceu lá no passado, aquelas crianças raízes, né. E a gente, eu lembro dessas histórias, né, das coisas que aconteceram comigo lá na infância, tudo. Eu lembro com muito prazer mesmo, muito gosto de lembrar, né. Embora a dificuldade financeira, como eu falei, né, ela existiu, mas por outro lado a gente se virava com o que tinha e era feliz com o que tinha, né. E assim, nem todos são extremamente amigos, né? Mas ali a gente criou um vínculo, né? Tem o Luizão da praça, tem o Baixinho, né? Se a gente se encontrar, o Juliano, sabe? Se a gente se encontrar, hoje a gente fica ali horas e horas. Paulo Henrique, né? Então são pessoas assim que você troca ideias assim, com naturalidade, sabe? Não é aquela coisa formal, não é aquela coisa, sabe? É que você tem que se esforçar para ser gentil ou legal, ou então, né, só uma amizade assim, opa, beleza, tudo bem, sabe? Tem o Fabinho, né, o Fabinho Violinha, que era o Fabinho Babi, né, depois de uma época a gente começou a chamar ele de Fabinho Babi, e depois por fim o apelido dele virou Mamute, não sei por que virou Mamute, mas virou também um grande amigo de infância que a gente estudou junto. Tem o Vaninho, sabe? Olha só pra você ver a trupe, né? O Ivan, né? O Diogo, sabe? São amizades assim que, se a gente parar para conversar a respeito daquela época que a gente ficou, se a gente for resenhar, a gente atravessa a noite conversando. Com toda certeza a gente atravessa a noite conversando. E acho que, sinceramente, todo mundo vai curtir, né? Pensando, ó, os mais velhos, Carlão, Natal, você pega lá o Sávio, que trabalha na EDP Bandeirante, fizeram, né,
Coroinhas, tudo, só que eles eram os mais velhos, já que estavam no fim da carreira de Coroinha, mas eram amigos nossos, né? São, né, amigos nossos. Esses dias a Mônica foi no Chibata, que ele é aqui em Aparecida, e encontrou com o Carlão branco, a gente chamava de Carlão branco, ele é bem branco, sabe? E ele perguntou, e o Robinho, né, quanto tempo que eu não vejo e tal, quer dizer, nossa, na hora eu fiquei assim, puxa vida, por que eu não tava lá nesse dia, né? O único supermercado que eu gosto de ir, não sei por qual motivo, é o Chibata. Não sei se é porque ele é grande, que você tem espaço, não fica tão apertado, não tem que ficar, sabe? Então acho que é o único lugar que, é o único supermercado que eu curto mesmo é o Chibata. E aí, sabe, essas amizades assim, então são coisas, gente, ó, sinceramente, a gente às vezes perde muito tempo, sabe? O que a gente está fazendo com o Murilo aqui, né? O que a gente não fez com o Guilherme, meu filho mais velho, né? O Guilherme, a gente tinha babás, como eu já falei, né? Já, sabe, eu insisto nisso porque é um arrependimento mesmo que eu tenho, não pelas pessoas que trabalharam aqui com né, olhando o Guilherme, mas por nós mesmos, pelo fato de a gente ter trabalhado tanto, né? E a nossa vida financeira hoje a gente está sentindo, né, tanta dificuldade para manter o modelo lá no Taubaté, tanta dificuldade para a gente poder pagar as viagens, né, todos os dias para Taubaté, todo dia para Taubaté, né? Quem dera, né, se a gente tivesse uma ajuda de custo, né, para poder amenizar nessa parte. Então a gente vai tentando, né? Ó, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu tenho certeza absoluta, se o Murilo tiver que ser jogador de futebol, não há quem faça o contrário. E se ele não tiver que ser jogador de futebol, também não tem quem faça jogador de futebol. Mas tem um diferencial aí, tem um detalhe muito importante nisso. Se for realmente, né, o Murilo, nosso Murilo, ser jogador de futebol, ele não vai, é muito provável, né, que ele seja jogador de futebol pelo esforço dele, pelo empenho, pela capacidade que ele tem, né? Claro que acontece da pessoa estar na hora certa, no momento certo, e chega lá e tchum, é como se fosse acertar na loteria. Então tudo aquilo que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer. Às vezes vai falar assim, nossa, mas num mundo tão difícil, num mundo tão competitivo, por que, né, não escolhe outra coisa, sabe? É só quem vive mesmo, só quem gosta, só quem está fazendo o que a gente está fazendo, que vai entender o que é estar junto, né? Eu tô junto, eu, a Mônica, o Murilo, o Guilherme já mora fora, já vive a vida dele, e o Murilo tá aqui, e a gente não vai errar com o Murilo assim como a gente errou com o Guilherme. Essa é a minha opinião. Eu não estou dizendo que a gente foi mais ruins com o Guilherme, pelo contrário, a gente manteve tudo que ele precisava, só que o que faltou para ele talvez tenha sido mais a nossa presença, né? A gente era catequista, a Mônica dava aula em 2 períodos, chegava no final de semana, era uma obrigatoriedade, né, ir à missa, depois no sábado à noite da catequese. Então praticamente ficava a semana toda longe, chegava no final de semana, tinha poucos momentos juntos, né? Até um dia foi uma questão assim até um pouco desconfortável, que a gente estava um pouco atrasado para ir à missa, né? E a Mônica brigando, sinceramente brigando com a gente aqui pra gente ir à missa. Eu peguei, dei uns toques, peguei e falei, peraí, nós estamos indo aonde? Nós estamos indo pra guerra? Pra onde nós estamos indo? Nós estamos indo pra missa. E a gente vai pra missa assim, brigando, por causa de um horário. Se a gente chega lá no final da missa e faz a nossa parte que a gente acha que a gente deveria fazer, já é o suficiente, pronto, acabou. A partir desse dia, eu decidi comigo mesmo que eu não iria mais à missa. E hoje, por incrível que pareça, eu tive um pensamento que eu tenho certeza absoluta que não é falta da missa, tá? Não tenho falta da missa. Olha, já estou misturando as conversas aqui, eu fui coroinha, igual eu falei, catequista, né? Já fui várias coisas dentro da igreja, trabalhamos com um monte de casais. Mas por que eu estou falando isso? Eu sou cristão, né? Talvez eu não seja católico, talvez eu não seja evangélico, né? Eu não sei se o rótulo, né, da igreja católica ou da igreja protestante, né, vamos dizer assim, se isso identifica um cristão. Eu só sei que eu sou cristão. Eu tenho, né,
a minha crença, tenho a minha fé, e eu acredito muito que se eu tiver bons pensamentos aqui, boas ações, eu também estou no mesmo caminho, né, que muitas pessoas que talvez, né, dentro da igreja talvez não consiga alcançar, mas isso é um outro assunto, tá? Só detalhei isso aqui porque só para mostrar que a nossa infância foi regada disso, né? Regada de coisas boas, né? A mãe do meu amigo poderia chamar minha atenção sem problema algum. Agora hoje, se você chama a atenção do filho do outro, o outro já se ofende, já quer tirar satisfação, né? Por mais errado que esteja, uma troca de valores imensa, né? Imensa, o respeito, né? Se você não tinha respeito, pelo menos medo você tinha. Agora hoje ninguém tem respeito, muito menos medo. Tanto que a gente vê aí a juventude aí esfaqueando o outro, batendo no outro, matando o outro aí, né? Então a gente sabe da dificuldade, né, desse mundo de hoje, né? Gente, e a nossa viaginha tá longa, hein? Nós estamos praticamente na metade do caminho. Nós vamos ter que fazer essa aqui em duas também. Porque viajar aqui pelo Nordeste, aqui, né, no Centro-Oeste, Nordeste, agora nós estamos no Nordeste, mas viajar por aqui cansa, hein? Cansa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atracar o Porto Seguro aí, ó. Eu tô vendo que pra minha esquerda, mas pela direita também, Salgueiro descoberto. Pela direita também tem alguns postos ali. Nós vamos parar ali. Prepare-se para virar à direita. Porque senão a viagem vai ficar longa demais, né? Nós estamos ainda a 362 quilômetros ainda de distância. Então, é isso. Vamos. Prepare-se para virar à esquerda. Então nós vamos dar uma paradinha Vire aqui, ó. à esquerda. Tem um ponto de parada ali, se eu não me engano. Acho que tem um posto ali. A gente vai encostar em algum lugar aí, vamos. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Rapaz, olha a volta que nós demos. Parada ali, a gente vai parar ali, tá bom? Continue à direita e depois vire à direita. E Fernando, ó, indo pra rodoviária de novo, é a Fernanda. A Fernanda Vire é louquinha pra colocar a gente dentro de uma rodoviária, acredita? Ela faz isso, viu? Lá no Rio de Janeiro, lá, ela colocou a gente numa... Vire à direita. Não, Fernanda, eu vou parar lá embaixo, lá, menino. Tem um ponto de parada lá, eu vou parar lá. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Um hotel ali, ó. Será que é um hotel parecido com aquele outro? Será que é uma rede de hotéis aí? Vamos de novo, vamos entrar ali. Ah, é uma rede de hotéis, rapaz. A gente parou nesse hotel aqui esses dias. Aqui é o hotelzinho que eu paro, rapaz. Aqui que deu trabalho para manobrar aqui o caminhãozão, mas nós manobramos. Eu bati num carro aqui, tinha um carro estacionado aqui, eu bati. Então vamos, ó, já que a gente vai estacionar aqui, vamos lá. Aqui é Robinho Lima 508, são viagens aleatórias. E tem também Robinho Lima 3666, que são viagens contínuas, tá certo? Né? De onde a gente para, a gente continua. Eu acho que o certo aqui é eu ir por fora, porque vai dar trabalho, viu?
tá informando pra gente aqui que já dá, né, para apertar ali, mas vamos acertar aqui, pôr numa vaquinha aí pelo menos. É isso aí. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. E a gente parte daqui, tá bom? Aqui não é viagem contínua, mas é viagem aleatória. Até eu tô confundindo já. Aqui não é viagem contínua, mas a gente já parou nesse hotel aqui e nós vamos continuar parando, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Lembrando sempre, né, que se você gostou, se inscreva no canal, que vai ajudar bastante, tá bom? Nos dois canais, aqui no Robinho Lima 508, lá no Robinho Lima 3666, tá bom? Ajuda bastante a gente aí, incentiva ainda mais a estar fazendo nossas viagens, conversando comigo, beleza? Obrigado e até a próxima.